Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Uma palavra de Deus para a sua vida e no final ele vai orar por você. Olá, meus amados irmãos desse canal do YouTube. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo. E é sempre com muita alegria no meu coração que eu venho orar por você, pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, para que Deus traga luz, para que Deus traga restauração, para que Deus traga restituição da sua família. Antes de orar por você, eu quero compartilhar para você que casamento é um cordão de 3 dobras. Preste atenção. Eclesiastes capítulo 4, verso 12. E o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Salomão está concluindo a argumentação sobre a importância da relação conjugal como uma sociedade de apoio e proteção mútua. Chegando agora ao apogeu do seu pensamento, ao dizer: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Não basta ao casal cuidar, proteger, encorajar um ao outro. O casamento não é apenas um relacionamento entre um homem e uma mulher. Essa relação precisa envolver uma terceira pessoa, aquele que instituiu o casamento e o abençoa. Precisa ser o fundamento dessa relação. Daí Salomão fala no cordão de 3 dobras. Quais são essas dobras, pastor? Que formam o cordão de 3 dobras que não se arrebenta com facilidade. Em primeiro lugar, o marido é a primeira dobra do cordão. O homem deve assumir o seu papel de deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. O seu amor por ela deve ser perseverante, abnegado, santificador e romântico. Deve dispor a amá-la ao ponto de dar a sua vida por ela. Deve tratá-la com honra, considerando o vaso mais frágil. O marido deve viver a vida comum do lar, cuidando de sua mulher, física, emocionalmente e espiritualmente. O marido deve liderar a sua mulher, santificando-a pela palavra, servindo de exemplo. O marido deve servir a esposa em vez de ser serviço dela. Deve protegê-la em vez de fazê-la o seu escudo. Deve ser o sacerdote do seu lar, em vez de delegar a ela a liderança espiritual da família. O marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O marido representa a primeira dobra desse cordão consistente. Em segundo lugar, a esposa é a segunda dobra do cordão. A mulher deve assumir o papel de amar o seu marido e sujeitar a ele no Senhor. Longe de desafiar a sua liderança, deve apoiar o seu marido como cabeça do lar. Com sabedoria deve edificar a sua casa, fazendo bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Deve ser amiga, conselheira, intercessora, apoiando o seu marido na condução espiritual do seu lar. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a mulher deve sujeitar ao seu marido. Agindo assim, ela anima o seu marido, fortalece o seu casamento e abençoa a sua família. Está acima de qualquer dúvida que o homem e a mulher, que têm o mesmo valor aos olhos de Deus, foram criados com o mesmo valor, são resgatados da mesma maneira. Porém, no casamento, eles têm papéis diferentes. O homem não pode tratar a sua esposa com dureza, nem a esposa resistir à liderança do seu marido. O homem não pode ser rude no trato, nem a mulher ranziza nas atitudes. Ambos precisam cuidar um do outro, uma vez que são parceiros e não competidores. Em terceiro lugar, Deus é a terceira dobra do cordão. Deus não apenas instituiu o casamento, mas é o alicerce da família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando o marido e a mulher estribam sua relação apenas em seus sentimentos, constroem uma casa sobre a areia. Essa relação não suporta a tempestade da vida. O casamento precisa ser como uma casa construída sobre a rocha. Essa casa
pode ser açoitada pela chuva torrencial que cai do telhado, pode ser atingida pela fúria dos ventos que batem nas paredes e pode ser atacada pela violência dos rios que açoitam os alicerces, mas essa casa ainda ficará de pé. Esse casamento, edificado sobre o próprio Deus, sem a terceira dobra do cordão, ele se romperá com as tensões da vida. Sem a presença de Deus no casamento, o marido e a esposa não conseguem suportar as crises que desabam sobre a família. A maior necessidade, portanto, dos casais não é uma casa maior, nem o maior conforto, mas a presença da direção e da proteção de Deus. É o cordão de 3 dobras que não se arrebenta com facilidade. Nessa hora, eu quero orar por todos os casais, pela restauração do casamento do seu José Coutrinho, do Guiomar, da Rainara, do Everson, do Celso e da Amanda, do Ricardo e da Marcela, do Ricardo e da Érica, do Rubem Júnior, da Aline Nogueira, do Carol. Quero orar por você, pelo seu casamento, pela sua família. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, graças te damos, ó Senhor, nessa hora, por essa família, por esse casal que está ouvindo essa oração. Nós repreendemos todo ataque do inferno, todo levante, todo espírito de brigas, confusões, que se levanta para destruir essa família. Nós amarramos o espírito da inveja, da calúnia, do adultério. Declaramos que a paz do Senhor é que reina nesse casamento. Que haja amor, que haja perdão, que haja cumplicidade, que haja intimidade. Ó Deus, derrama nesse coração desse homem e dessa mulher, ó Deus, a alegria do Senhor. Remove, ó Deus, toda a amargura, toda palavra mal falada, toda tristeza, toda dureza no coração. Que haja perdão na intimidade desse casal, para que eles possam, ó Deus, criar seus filhos na presença do Senhor. Livra eles, ó Deus, de todo o mal. Livra eles, ó Deus, da frieza, da antipatia. Livra eles da indiferença. Livra eles, Pai. Gera temor no seu coração. Livra eles do adultério, da pornografia. Que esse casamento seja abençoado pelo Senhor. Que a vida de Deus venha fluir no coração desse homem. Que ele seja o sacerdote da sua casa. E a sua esposa seja auxiliadora idônea. Nós oramos abençoando cada casamento e declarando que a palavra de Deus é verdade. E que Deus uniu, não separe o homem. Oramos para que haja casamentos sólidos na presença do Senhor. Livra eles do divórcio, livra eles da separação, livra eles das brigas e confusões, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.